Tá? Mas então, em 1994, quando eu comecei a estudar aqui na UFO, né, se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar lá atrás e encontrar o Almir, né, em 94, ela fala para ele, olha, daqui a alguns anos todo mundo vai ter um telefone e vai ficar andando com ele no bolso. Né? Esse negócio de... Porque em 94, quando eu comecei a fazer graduação, as pessoas alugavam o telefone. O telefone era um objeto que a gente, né, era caríssimo ter um telefone, então as pessoas que tinham linhas telefônicas alugavam suas linhas telefônicas, sustentavam-se muitas vezes através do aluguel de linhas telefônicas. Né? E isso, né, só foi possível, essa transição só é possível porque nós tivemos, né, investimentos em tecnologia. Né? E esses investimentos, eles partem muitas vezes de grandes empresas. Né? Só que estas empresas, durante muito tempo, foram vistas apenas como empresas que focavam a sua atividade econômica visando única e exclusivamente o lucro. E essa visão começou a se modificar no final dos anos 90 para os anos 2000. Né? Vamos dar um exemplo legal, né, com a Nike, por exemplo. Tá? Hoje, a Nike patrocina principalmente atletas de grande rendimento. Tá? Então, Cristiano Ronaldo, né, essas pessoas que são famosas, né, Djokovic, né, Djokovic, desculpa, tá? Grandes atletas, tudo por quê? Porque a chuteira da Nike, ela deixou de ser só uma marca com um símbolozinho. Ela é a chuteira do Cristiano Ronaldo. Então, a criança, ela não quer uma chuteira. Ela quer a chuteira do Cristiano Ronaldo. Né? Isso começou a mudar, né, principalmente nos anos 90, quando a Nike, preocupada única e exclusivamente com os seus lucros, mantinha muitas fábricas no Sudeste Asiático. Tá? E essas fábricas exploravam, de uma forma exagerada, mão de obra das pessoas locais, mão de obra infantil, tá? Pagando salários miseráveis para essas pessoas. Tá? E os consumidores da Nike tomaram conhecimento disso. Consumidores e acionistas da Nike tomaram conhecimento disso. Falaram assim, nossa, espera aí, eu estou ajudando uma empresa a explorar trabalho infantil, ajudando uma empresa, né, a se desenvolver através, né, da exploração de um determinado país, né, retirando todas as riquezas, explorando aquelas pessoas. Tá? Então, os consumidores começaram a mudar um pouco o seu padrão de consumo ao analisar a origem dos seus produtos. O que eu estou contribuindo? Ao comprar esse produto ou esse serviço, eu estou praticamente financiando uma atividade que está prejudicando alguém ou prejudicando a todos nós, no caso do meio ambiente. Né? Então, quando nós começamos a falar de função social da empresa, pessoal, nós começamos a falar dessa mudança de paradigma, tá? Que a empresa não pode mais, né, ser vista realmente com essa ideia, né, de lucro a qualquer custo. E aí, seguindo aqui o meu slidezinho, né, eu coloquei para vocês, olha, os administradores são impulsionados a tomar decisões na busca pelo bem comum, né, sendo o lucro uma consequência de uma nova forma de agir consciente. Tá? Então, as pessoas passam a entender que aquele produto ou aquele serviço ele é feito com base em um ideal, tá, de produção, de organização, que respeita não só o meio ambiente, claro que quando a gente fala de sustentabilidade, até o professor Rodrigo tinha comentado isso comigo, o professor Ricardo, né? As pessoas voltam-se muito à análise do meio ambiente, mas não é só. Tá? O importante é nós falarmos que a sustentabilidade empresarial ela é muito relacionada à questão ambiental, mas ela não está somente relacionada a isso, principalmente a questão humana. Esse aqui é o grande fator, né, importante da sustentabilidade. Tá? E aí, eu trouxe para vocês um termo aqui. E aí, Mário? Tudo bem, garoto? Tá? E aí, nós temos, então, né, um tripé que nós vamos ouvir falar durante o curso, durante muito tempo, né? Provavelmente nas minhas aulas eu vou falar mais de uma vez, nas aulas do professor Ricardo, do professor Rodrigo, nós vamos comentar isso novamente, né? Sobre o Triple Bottom Line, tá? Que é esse tripé da sustentabilidade, que envolve a prosperidade econômica da empresa, né? A qualidade ambiental
e a justiça social. Vou dar um exemplo legal para vocês sobre isso, né? Opa, Professor, Isadora. tudo bem. Essa questão da função social, ela pode estar relacionada também com os valores da sociedade, não? Porque ela pode ir mudando de acordo com o que a sociedade busca naquele momento, né? Em algum momento, talvez essa questão do trabalho escravo não era tão forte, mas depois passou a ser, né? Então, de Até mesmo repente, esses valores vão mudando, né? Hã? Exatamente, Isadora, perfeito, né? Até mesmo as questões ambientais, né? Por que nós temos um problema grave aqui no nosso país, né, sobre a análise de função social da empresa e sustentabilidade? Porque isso que a Isadora falou, pessoal, é um ponto-chave na sustentabilidade. Né? Como a sociedade, quais são os valores sociais que a sociedade aceita ou não? Né? Que é uma questão bobinha, desculpa comentar isso, né? Mas não tem muito a ver assim com a aula, mas para a gente comentar um pouco sobre essas questões de percepção social, né? Estava comentando com um amigo meu. Nós tivemos um episódio um episódio terrível, horrível, né? Muito, muito ruim mesmo, daquele deputado estadual por São Paulo, o Arthur Duval, que fez declarações machistas, né, totalmente descabidas, né, quando esteve na Ucrânia, né, e vai realmente responder processos administrativos, é bem provável que vá perder o seu mandato. Né? E uma coisa interessante que eu vi foi a grande mobilização das pessoas, né? Olha, os né? Professor, eu acho que está travando um pouco a conexão e está cortando bastante. Ai, o que aconteceu? Até o William falou aqui no bate-papo que também travou para ele. Eu sei que fosse a Pessoal, me minha. respondam, por favor, se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Agora sim. Retornou Agora aqui. sim. Tive um Voltou. apagão geral aqui. Ai, A internet está muito ruim na cidade. tive um apagão geral aqui, desculpem. Oi, voltei. Me deu um apagão aqui geral, desculpem, tá? Deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui. Pronto. Uma outra situação que eu vejo também de grande perturbação que eu percebo agora, né, é essa situação do fundo eleitoral, né, e fundo partidário. De repente, nós tivemos um aumento gigantesco de valores. Né? E parece que está todo mundo assim, não existem mobilizações na internet. Um ou outro fala assim, o Partido Novo entrou com uma ação, o Supremo Tribunal Federal foi lá e decidiu, né, que tudo bem, e todo mundo achou legal. Né? Olha só o que a Isadora está falando, como é importante analisar isso sobre o ponto de vista da sustentabilidade da empresa, né, dos aspectos de sustentabilidade. Né? É que nós passamos, né, a aceitar ou não determinados atos, determinadas atitudes da empresa, né, principalmente de acordo com os nossos valores sociais. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o professor Ricardo, né, vai entrar aqui na nossa sala, não sei por que ele não liberou a sua câmera. Tá? Ricardo, habilite sua câmera aqui, a sua câmera aqui. E se apresente, por favor. Por favor, Ricardo, já atrapalhou, é claro que já atrapalhou. Agora que está atrapalhado, atrapalha de vez. Meio atrapalhado não dá. Gente, vocês desculpem, Ricardo, tá? É sempre assim, né? Toda Pessoal, vez. pelo celular, vocês me desculpem. E pelo celular eu não estou conseguindo
acessar aqui a minha câmera. Então, assim, eu vou pedir até desculpas por não estar conseguindo, né, entrar aqui. Está falhando bastante. Eu achei que fosse até a minha aqui. Então, eu vou deixar, né, por hoje esse abraço com vocês aí. E que o Marcelo Estevam, que foi meu aluno, publicou junto comigo já, né, tá aqui junto com a gente. Na próxima semana, segunda-feira, o professor Michel Canuto, tá, doutor agora recentemente pela Federal do Mato Grosso do Sul, vai falar sobre violência institucional, dentro exatamente do que o professor Almir está falando, né, que é a questão da sustentabilidade do tripé, relacionada inclusive, né, à questão da própria saúde emocional e tudo mais. Então, assim, eu peço para que vocês só compreendam esse momento, e aí já anseio por vê-los na segunda-feira. Eu vou estar junto com todos aí, viu? Grande abraço. Almir, depois você pede para algum dos alunos ali te ensinar, né, a Oi? usar essas plataformas, usar o WhatsApp, essas coisas, que eu sei que você tem dificuldade, né? Então, assim, às vezes a falha de conexão, pô, o problema pode estar entre a tela aí, né, e a cadeira, tá? Grande abraço. Não, entre a tela e o teclado aqui. Tá bom. Bom, pessoal, agora que o Ricardo atrapalhou a minha aula, como sempre, né? Nós vamos voltar às nossas atividades acadêmicas normais aqui, tá? Então, como eu comentei com vocês, então, que a Isadora, né, apresentou essas questões, né? Olha só, Isadora, que legal. Esses dias eu estava comentando com um amigo meu que trabalha numa empresa de alimentos, né? E ele estava me explicando, né, sobre o iogurte. Às vezes você vai ao supermercado, né? Nós já vimos aqueles bottles, aquelas garrafinhas de 1 litro, 900 ml de iogurte, né? E muitas vezes está escrito lá, bebida láctea, não é? Sabe por que que mudou? Né? Aí ele estava comentando comigo, falou, olha, o iogurte puro mesmo, iogurte como era, né? Na nossa, quando eu era mais jovem, né? O iogurte mesmo, ele tem um prazo de validade muito curto, né? Porque, né, são lactobacilos e se eles ficarem muito tempo ali, eles vão perder e a produção industrial, a necessidade de concentração de produção em determinadas fábricas e distribuição desses produtos para outras regiões, elas exigem um produto que tem uma durabilidade maior. Então, como que são feitos a maior parte dessas bebidas lácteas que vocês encontram? É soro de leite, né, com maisena, amido de milho, tá? E corante, né? E corante e aqueles saborizantes, né? Olha só que interessante, né? De repente, você acha que está tomando iogurte, está tomando um creminho de maisena. Mas, é, de repente, leite condensado, William, exatamente, né? Mistura láctea, né? Condensada. Então, tudo isso, né, que está à venda, à disposição de nós como consumidores, passa meio assim, despercebido, ou as pessoas não sabem, ou se elas sabem, falam, é gostoso mesmo, eu vou tomar. Né? Então, isso que a Isadora falou realmente é extremamente importante, né? Quais são os valores sociais e, né, eu vou comentar com vocês na próxima quinta, quando eu falar sobre bolsa de valores, né? Vou falar para vocês que é um dos grandes problemas de alavancagem, né, de empresas na bolsa de valores, né, com ações voltadas para programas sociais, né? Porque as pessoas elas não pensam tanto assim nesses desse viés social aqui no nosso país, né? Nós E ainda pode, temos e pode até inconsciente. ver a questão das propagandas que mudaram, né? Você vê mesmo aquela propaganda do leite moça, que antigamente era uma mulher que tinha um balde na cabeça e agora é uma mulher toda empoderada. Então, muda um pouco essa questão dos valores que a empresa está trazendo para os dias de hoje. Eu acredito que isso seria uma questão da função social, né? Sim, claro, perfeitamente. Né? Nós vemos empresas de cosméticos, né? As mulheres que estão nas propagandas de empresas de cosméticos não são mais aquelas modelos, né, lindíssimas, né? São apenas mulheres comuns que são as pessoas que consomem esses produtos. Né? Retirada dos Acho que animais também, dos produtos dos cosméticos, né? Porque exatamente, agora tem os direitos dos animais, tudo mais, que não era algo que seria visto anteriormente, né? Eu acredito exatamente. que é por aí.
Exatamente, né? E esse mercado ele começa a se despontar, né? Ele ainda caminha muito devagar, né? Por questões educacionais, né? Por valores sociais, como a Isadora nos lembrou aqui, né? Que são importantíssimos nessa construção, tá? De forma que, né? E aí o importante da sustentabilidade, né? Contextos sociais de preservação, respeito a mulheres, respeito à diversidade, né? Respeitos étnicos, tá? Isso tudo é uma construção social, tá? E na medida em que a sociedade vai reconhecendo tudo isso, tá? Aquelas empresas que investem nisso vão se despontando em detrimento de outras, tá? Agora, isso é uma coisa tão bacana que eu acho que é uma onda, né? Na medida em que a sociedade vai reconhecendo isso, né? E vai aceitando esse tipo, né, vai aceitando, não, vai exigindo, desculpa, esse tipo de atitude das empresas, tá? Elas fazem com que as decisões administrativas, né, sejam todas encaminhadas para isso. Eu estava comentando com um grande amigo meu, né, esse final de semana, fui à casa dele visitá-lo lá em Araxá, né, e ele estava falando uma coisa legal. Ele falou assim: olha, nós não precisamos eleger o melhor político, nós precisamos eleger políticos que tomem as melhores decisões, né? Nós precisamos eleger aqueles que tomem as melhores decisões. E essas decisões, elas são levadas de acordo com os próprios anseios sociais. Quando nós vemos, por exemplo, os políticos aumentando tanto os benefícios de determinados grupos, eles aumentando os seus próprios benefícios, como eu falei para vocês, dos fundos partidários, a sociedade ela simplesmente olha para isso e se cala. Porque quando a sociedade se mobiliza, nós queremos, por exemplo, uma questão interessante que nós estamos vivenciando agora, preço de combustíveis. Né? Todos estão descontentes com a situação de preços de combustíveis. O que os políticos fizeram? Se mobilizaram para isso. Será que tem algum político maluco que vai falar assim: eu não quero mudar a política de preços, não quero fazer nada, né? Ou melhor, eu quero que essa política de preços seja mantida? Não, porque ele sabe que mesmo que se essa for a convicção dele, ele vai perder capital político por adotar esse posicionamento contrário ao posicionamento social. Né? Então, na medida, como a Isadora falou, na medida que nós vamos construindo, né, uma sociedade mais consciente, né, dos seus direitos, mais consciente, né, da necessidade de respeito às diversidades, nós também vamos mudando a realidade empresarial. Tá? Então, mais uma vez, contextos econômicos e contextos sociais precisam coexistir. É só assim que nós vamos ter desenvolvimento, né, sustentável, pelo menos, né, que é o que nós estamos aprendendo, discutindo, né, nessas nossas aulas aqui. Tá? Então, voltando aqui à questão da função social da empresa, né, ela não pode se limitar apenas a um programa de marketing. Né? Como a Isadora comentou agora, né, nós tivemos discussões bem significativas no nosso país, por exemplo, sobre testes de produtos cosméticos em animais. Tá? Mas, pessoal, por que que isso mudou? Né? Eu pergunto a vocês, por que que a sociedade que não se importava com testes em animais passou a se importar? Por que que, durante muito tempo, produtos, né, foram testados em animais e houve uma virada de chave, assim, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, uma coisa bobinha, de quando eu era criança. Né? Quando eu era criança, era muito comum ver cachorro de rua. Quando eu era criança, né, tinham pessoas, né, eu morava numa cidade menor, tudo, tinham pessoas que às vezes passavam a noite na rua dando veneno para os cachorros. Tinham pessoas que, quando eu era criança, pegavam filhotes de cachorro, de gato, enfiavam num saco, amarrava e jogava no rio. Né? Assim, o que mudou? Eu vejo, professor, assim, eu atuo com direito de família, né? Muito aqui, é a minha área de atuação. Eu vejo até a questão da humanização dos animais, né? Porque hoje, antigamente, o animal era só para ser um animal de estimação mesmo ali. Hoje ele já até faz parte da família. Então, assim, essa mudança social também, acredito que reflete nisso, né? Essa mudança da constituição da família em si.
Pode ser algo que possa refletir nessa mudança do que é o animal hoje, né? Então, aí ele não pode ser maltratado, não pode ser usado como teste para cosméticos, enfim, né? Acho que pode ter algo por aí também. Há milhões de anos atrás, lá nos anos 80, quando eu era criança, quando eu era jovem, né, nos anos 80, cachorro era da porta para fora. Cachorro não dormia no quarto. Né? Cachorro comia restos de comida. Né? Cachorro comia fubá. Né? E olha só que interessante, como a Isadora comentou. A sociedade ela começou a tratar os animais de estimação de uma outra forma. Ela passou a chamá-los de pets. Né? Ela se preocupou com produtos específicos, com alimentação, né? Dando mais carinho. A partir do momento que ela começa a olhar para esses animais, né? Como a Isadora falou, em alguns casos, até como membros da família, tá? Ela começa a olhar também para as empresas que praticam, né, esse tipo de experimentos, né, de produtos cosméticos, né, para com maus olhos. As empresas começam a ser mal vistas, né, William? A William colocou aqui, ó, fubá com ovo, né, só o que dava para os cachorros, né? Mas realmente, pessoal, né, as pessoas costumavam deixar um cachorro preso, acorrentado, para ele ficar mais bravo e soltar à noite, né? Eram assim coisas assim que eram comuns. A gente passava e não olhava os animais como seres que nós tutelamos. Nós olhávamos como seres que foram postos à nossa disposição. Nós poderíamos fazer o que nós bem entenderíamos com eles. Né? Quem sabe a gente possa olhar assim também para o meio ambiente. Né? Por enquanto, nós não chegamos a esse nível, né, de olhar para o meio ambiente, no meu ponto de vista enquanto sociedade, né, de olhar para o meio ambiente e falar assim, nossa, eu tenho que tutelar isso aqui. Isso faz parte da minha existência, faz parte da minha vida. Né? Eu tenho que ter produção agrícola, claro. Eu tenho que ter exploração mineral, claro. Né? Mas isso tudo tem que ser muito bem organizado, né? Para que eu consiga coexistir, né? Não só a produção econômica com o benefício social e ambiental que isso possa trazer. Né? Porque olha só, é interessante, galera. Quando a gente fala isso hoje, né? Muitas pessoas que exploram atividades agrícolas falam assim, não, mas então nós não vamos ter alimento, não sei o quê. Olha, esse é o mesmo discurso, por exemplo, dos senhores, né, escravagistas na época da abolição da escravatura. Né? Quando os países foram abolindo a escravidão, o Brasil, infelizmente, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Os senhores escravagistas, escravocratas, falavam, olha, como abolir a escravidão? Não vai ter quem trabalha, e aí o Brasil vai quebrar. Nós alegávamos isso, né, acreditando que não havia uma outra solução. Da mesma forma, a degradação ambiental hoje. Né? Nós olhamos para o meio ambiente e falamos assim, mas se nós não explorarmos o meio ambiente, nós vamos precisar, né, de mais alimentos, não vamos ter de onde tirar. Né? E nós ainda vamos entender, né, como a Isadora lembrou aqui, dessa coexistência adequada. Hoje nós estamos começando a aprender a coexistir com animais. Cavalos. Né? Olha só como nós tratávamos cavalos. Olha como os cavalos são tratados hoje. Né? Cachorros, até ratos de laboratório. Nós temos um tratamento diferente hoje. Tá? Então, essa construção que nós conseguimos fazer com os seres humanos, né, seja inicialmente no período da escravidão, depois na Revolução Industrial, com a exploração do trabalho, tá? E hoje, né, com o reconhecimento das empresas, né, para a qualidade de vida do seu colaborador, nós temos já, nós nem chamamos mais de empregados, né, no ambiente empresarial, nós falamos de colaboradores. Né? Então, essa mudança de paradigmas, né, eu acredito que ela vai se estender. É um processo que não tem volta, do meu ponto de vista. A evolução, né, e a harmonia, elas vão chegar a um ponto. Mas isso passa, como a Isadora falou novamente, né, obrigado, Isadora, sua análise é perfeita, né, por essa mudança social. A sociedade precisa reconhecer tudo isso, né, para que nós possamos dar um novo passo. Da mesma forma que
quando a escravidão foi abolida, a sociedade já não queria mais a escravidão, né? Nós termos uma mudança de paradigmas na exploração econômica, nós também precisamos que a sociedade não queira mais isso, né? Não queira mais esse modelo que aqui está, né? E eu estou falando assim, não estou criticando, tá, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu acredito que realmente nós temos um modelo capitalista que está adequado àquilo que nós vivemos hoje, né? Mas que nós podemos melhorá-lo, né? Eu acho que isso é muito possível, tá? Eu não sou adeptos, eu acredito muito no capitalismo, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir mudar o capitalismo de acordo com essas mudanças de paradigmas sociais, no meu ponto de vista, tá? Então, quando nós estamos voltando aqui para o meu slide, né? Buscar esses interesses sociais na produção de bens, distribuição e circulação de capitais é o que as empresas estão percebendo hoje, né? Porque tudo, né? A empresa de repente ela vai ofertar um produto, mas esse produto ele depende de alguma matéria-prima, né? Como eu falei no caso da Nike, por exemplo, olha, eu estou comprando um tênis da Nike que faz doações para famílias carentes aqui, mas só que lá na Indonésia ela está explorando o trabalho infantil, né? Então, quando nós estamos falando dessa função social da empresa, isso envolve não só aquela empresa que está executando aquela atividade econômica, agora eu vou falar uma palavra feia, tá? Mas também os seus stakeholders. Chique, né? Chique isso, né? Mas também todos aqueles que dependem da sua cadeia de produção, de distribuição, de circulações de capitais, né? E nesse sentido, hoje, a bola da vez é o direito ambiental, tá? Então, basicamente, os textos que vocês vão encontrar, né, sobre sustentabilidade de empresas, eles estão muito voltados para o direito ambiental, tá? E aí é legal, pessoal, nós pensarmos que o direito ambiental não é apenas a proteção do meio ambiente natural, né? Oi, William, pode falar, você que entende bastante de direito ambiental. Abri o microfone sem querer e meu cachorro latiu. Não. Acho que a Faber-Castell, há um bom tempo atrás, tinha essa questão, né, do reflorestamento, enfim. Acho que é por aí também, né? Isso é uma questão de uma virada de chave, né? Também. Sim, tem um case muito interessante da Faber-Castell de mudanças, né, no seu paradigma de produção, né? A Faber-Castell optou por não produzir nenhum lápis, né, fruto de desmatamento, né? 100% da sua produção, né, seja de madeira para os lápis, né, de celulose, ela vem de áreas de reflorestamento, né? Começou isso já nos anos 90, se não me engano, né, que ela começou esse processo de modificação, tá? Eu até tinha um texto sobre isso, eu vou ver se eu acho depois o case da Faber-Castell para mostrar para vocês, eu vou ver se eu consigo encontrá-lo, tá? E nós temos um instituto... Oi, William, pode falar. Também tem a questão da função social da empresa, muitas das vezes também ela está ligada com a liberdade econômica do país na qual ela se encontra, né? Exatamente. Tem muita relação além do meio ambiente, né? Exatamente. Porque muitas vezes nós temos empresas que são tolhidas em virtude das regras, né, que lá se encontram e regras muito permissivas, né? Quanto mais permissivas as regras de exploração, né, dos recursos ambientais, quanto menor a fiscalização, porque não adianta também termos legislações fantásticas, né, sem uma fiscalização adequada, né? Vocês devem ter visto, né, uma cena triste, chocante no nosso país, de várias balsas lá no Rio Madeira, né, explorando indevidamente o subsolo do Rio Madeira, né, em uma situação assim que chocante, né? Mas como que chega naquele nível, né? Total falta de fiscalização, né? Existe uma legislação muito bacana, né? Mas aquela exploração, né, está sendo feita daquela forma por total falta de fiscalização. Aí, às vezes, até assistindo uma reportagem, né, sobre desmatamento também, sobre na região amazônica, o repórter vira para a pessoa que está trabalhando, né, em exploração mineral, né, e fala para ele assim, fala assim, você já ficou rico aqui? Ele falou, não. Ele falou assim, olha,
é interessante que ele fala assim, você faz isso há muito tempo? Ele falou, não, eu faço isso desde criança. Né? Eu tenho 30 e tantos anos e eu trabalho com um garimpo ilegal aqui na Amazônia desde que eu era criança. Né? Aí o repórter virou para ele e falou assim, e você já ficou rico? Ele falou assim, não tem nada. Ele falou assim, olha só que tristeza. Né? Essas pessoas são tão vítimas, né? Quanto nós, né? Porque elas acreditam que só existe aquilo. Né? Eu vi também reportagens de comunidades indígenas, né, que exploram, né, a mineração das suas áreas, né, de proteção, e o repórter entrevistando essas comunidades, as pessoas falam assim, olha, nós exploramos o ouro aqui porque a gente não tem outra forma né, de receita, né, que possa nos garantir aqui um sustento. Né? Então, a gente ainda está um pouco longe, né, de enxergarmos isso de uma forma mais adequada. Tá? Bom, o Instituto Etios, né, trouxe um conceito interessante aqui sobre empresas socialmente responsáveis que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Para o Instituto Etios, a empresa socialmente responsável, quando vai além de respeitar a lei, pagar impostos e condições dos seus colaboradores. Né? Isso eu achei muito bacana. Né? Por quê? Porque quando nós pensamos nessa responsabilidade social, nós vemos que não é só tratar bem as pessoas que estão lá trabalhando nas empresas, né? Não é só pagar adequadamente os tributos, nem montar um programa de compliance muito adequado, até é chique o nome, né? Compliance. Tá? Então, não basta apenas isso para termos responsabilidade social. Também é necessário, né, que a empresa monte programas específicos para atender às necessidades de onde ela está. Eu vivenciei um pouco disso, né? Apesar de eu achar que a empresa faz menos do que ela devia, mas eu morei 17 anos em Araxá. Antes de vir para Uberlândia, eu morava na cidade de Araxá. E lá em Araxá tem uma empresa gigantesca, que explora nióbio, a maior exploradora de nióbio, né, do mundo, né, que é a CBMM, né, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. E a CBMM realmente tem vários projetos, né, sociais em Araxá, né, de cultura, né, de preservação ambiental também, né, de lazer para a população, de parcerias com o poder público. Né. É claro que a receita que ela tira de lá, a riqueza que ela tira de lá, no meu ponto de vista, é bem mais alta do que o que ela devolve para a sociedade, no meu ponto de vista. Mas, mesmo assim, ela não só trata bem os seus servidores. Uma vez, as pessoas que trabalham na empresa me convidaram, falaram assim, o senhor pode vir falar um pouquinho sobre organização financeira, né? Aí eu fui lá comentar com eles, né? Dei uma palestrinha lá para eles, e a empresa preocupada com os seus colaboradores. Né? Então, quando o empregado da empresa passa a ter muitas dívidas, não consegue se organizar financeiramente, a empresa chama ele para uma conversa, fala assim, vem cá, vamos nos organizar, vamos ver o que está errado na sua vida para a gente tentar organizar aqui, porque se a pessoa ficar muito tempo com o nome negativado, não conseguir se organizar, a empresa até muitas vezes demite o empregado, tá? Que não consegue se organizar, mesmo a empresa dando todo o suporte para ele. Então, além de ter planos de saúde, uma série de coisas, uma série de benefícios. Então, a empresa cuida do seu empregado, ela dá a esses empregados condições de trabalho adequadas, ela paga toda a sua tributação, ela tem programas de respeito a leis e compliance, mas ela também precisa criar mais, dar mais para a sociedade, para aquelas pessoas que não dependem diretamente dela, que são, muitas vezes, aqui a gente chama, um nome chique, que são os stakeholders, todos aqueles que estão envolvidos no processo de produção e convivência nessa unidade social com a empresa. Tá? Bom, isso leva a uma segunda reflexão sobre a sustentabilidade empresarial. Será que a empresa não está ocupando um espaço do Estado? Será que quando a empresa começa a criar uma série de projetos de educação, de cultura, pavimentação, lá em Araxá tem até pavimentação de trechos de estradas, que a empresa acabou fazendo, tudo. Será que
quando a empresa começa com todos esses programas, né, ela não está fazendo o que o Estado deveria estar fazendo e não faz? Então, a resposta é sim. Mas aí vai a minha pergunta: até quando a gente vai ficar dependendo do Estado? Até quando nós temos, né, que ter atitudes infantis, como se fôssemos crianças, que dependemos de tudo do Estado? Eu, particularmente, tenho a ideia de que nós só vamos desenvolver enquanto sociedade quando nós nos organizarmos. Eu acho que a sociedade civil organizada, né, as pessoas cuidando delas mesmas, né, elas têm uma eficiência muito maior do que os programas estatais. Então, tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de fazer, de trabalhar, Oi, William, você quer falar? É que nada é tão caro quanto aquilo que o Estado te dá de graça, né? É Essa que é a verdade. questão. Não, tem umas coisas Põe 1 interessantes. bilhão na mão do empresário para ver o que ele faz. Põe 1 bilhão na mão do político. Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu estava em 90... esqueci agora a data. Mas eu construí uma casa lá em Araxá, né? E quando eu estava concluindo a construção da minha casa, eu passei por Uberaba, né? E vi o Museu do Chico Xavier, lá em Uberaba, que eles construíram. Aí eu vi, né, uma placa enorme, né? A construção do Museu do Chico Xavier, né? Valor total da obra. Eu olhei, era 5 vezes mais do que eu tinha gasto para construir a minha casa. Falei, gente, tem uma conta que não fecha aí. Porque eu, muito controlado, né? Eu fiz uma planilha de cálculos, até cada prego que entrava na minha casa, né? Eu ia anotando os gastos, tudo. Quando chegou no final, né, eu falei, nossa, eu gastei tudo isso, né? Como que eu consegui arrumar tanto dinheiro? Mas depois que eu terminei de construir, né, eu fui a Uberaba e vi que o Museu do Chico, que era pouca coisa maior que a minha casa, tinha 5 vezes mais o valor, né? Então, o Estado, ele, como diz o nosso governador, o Estado ele não é um bom gestor. O Estado ele não tem que ficar, né, no meu ponto de vista, né, fazendo tudo para todos, né? É claro que, né, o Estado tem que atuar em favor daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é óbvio, tá? Eu entendo perfeitamente isso. E dou um exemplo muito legal. Né? Quando começou o programa Bolsa Família, né, há muito tempo atrás, lá na década de... No início dos anos 2000, né, não me lembro exatamente a data, aqui 2002, 2003, se não me engano, eu fui a Salvador. Eu não conhecia Salvador, e uma amiga da minha esposa veio de Salvador, nós fizemos amizade com ela, com o marido dela, e ela falou, vocês querem conhecer Salvador? Nós falamos, queremos, vamos lá conhecer Salvador. E eu ficava pensando, né, Bolsa Família, será que isso ajuda? Será que não ajuda? Será que dá certo? Será que não dá certo? E muitas pessoas criticando. E aí eu fui para Salvador e mudei totalmente a minha forma de pensar sobre esses programas, né, sociais que auxiliam as pessoas na situação de vulnerabilidade. Porque nós não conhecemos só o Salvador. Essa minha colega também nos levou, né, em regiões mais pobres, em regiões mais carentes ali da Bahia, e nós tivemos a oportunidade de ver que em uma comunidade muito carente, aquelas pessoas que começaram a receber esse pequeno valor, esse valor muito pequeno desses programas sociais, elas começaram a movimentar o comércio e trazer prosperidade econômica para a região. Olha só que coisa incrível. Por quê? Porque em uma pequena comunidade tinha um pequeno armazém. E as pessoas, né, chegou até lá e descobri uma coisa que eu nem sabia que existia. Né? 2003, William, obrigado. Né? Então foi mais ou menos nessa época que eu fui para Salvador. Né? E eu não sabia que existia. O pessoal vende margarina de colher. Vocês já ouviram falar disso? Margarina de colher? Não? Sara, eu cheguei lá e descobri o que era margarina de colher. As pessoas eram tão humildes, mas tão humildes, que elas chegavam na venda e falavam assim, moço, eu quero uma colher de margarina.
Aí o cara abria o potinho de margarina e vendia uma colherada de margarina para a pessoa. Do mesmo jeito que as pessoas compram cigarro picado, né? Elas vão na venda hoje e compram 2, 3 cigarros só, não compram um maço, né? Eu vi essa realidade, eu vi isso, né? E o Bolsa Família, né? Ou pelo menos esses programas sociais que auxiliaram essas pessoas, eu vi que ele permitiu, né, que essas pessoas não comprassem mais só uma colherada de margarina, que elas comprassem o pote de margarina, né? Isso foi importante? É claro que foi. Porque esse dono de armazém, ele passou a ter que comprar mais margarina. Ele, às vezes, começou a ter mais pessoas comprando na sua venda, ele precisou contratar uma pessoa para ajudar ele, né? Outras empresas outros produtos que sequer chegavam naquela região, passaram a chegar até aquela região, porque de repente tem mercado consumidor, tá? Então, é óbvio que o Estado tem um papel importantíssimo, né, para a proteção das vulnerabilidades, tá? Mas a sociedade civil organizada, ela tem que cumprir o seu papel, né? Então, quando nós estamos falando, né, em sustentabilidade empresarial, nós estamos falando de uma organização empresarial que retira da natureza, que retira da sociedade uma grande parcela do seu lucro, tá? E que deve devolver um pouco disso. Não a ponto de inviabilizar a atividade econômica, mas a ponto de contribuir para melhorar, né, a localidade geográfica, o local onde ela está, o meio ambiente, a realidade onde ela está. Tá? Isadora, por favor. As PPPs podem ter alguma relação com isso, quando, por exemplo, une o Estado e uma empresa privada para, por exemplo, construir um hospital numa área que realmente precisa daquilo ali. Isso poderia ter alguma relação? No caso das parcerias público-privadas, né, nós temos uma situação, um fundamento um pouquinho diferente. Tá? Está dentro dessa necessidade que nós temos de diminuir, né, essa dependência gigantesca do Estado, no meu ponto de vista, tá? Mas elas têm um outro viés, né, de que o Estado ele não tem fundos ilimitados. Tá? Então, que ele possa constituir parcerias com pessoas jurídicas para atender às necessidades sociais de forma mais eficiente e mais rápida. Né? Eu acho muito bacana as parcerias público-privadas. Né? O Estado de Minas Gerais foi um dos primeiros a ter parcerias público-privadas na época do governador Aécio Neves. Né? Não estou elogiando ninguém aqui, mas estou só apresentando dados. Né? Mas esse modelo acabou que ele não foi um modelo tão promissor, no meu ponto de vista, né? Principalmente por causa da corrupção. Né? Infelizmente, esse é um dado dolorido no nosso país, né? Em que as obras públicas, em que os interesses eles não atendem apenas às necessidades sociais, mas também aos interesses individuais de muitas pessoas que estão lá e que querem se enriquecer com isso. Né? Mas eu acho, Isadora, que o modelo de parceria público-privada para o desenvolvimento social ele é importantíssimo. Tá? E a empresa que entra nessa parceria, ela não entra cumprindo uma função social, né? Ela entra buscando lucro, né? Porque ela tem uma oportunidade de atuar com o Estado de uma forma mais direta, né? Recebendo proventos de forma direta, né? E há a constituição de uma personalidade jurídica própria para isso. Uma sociedade anônima, as parcerias público-privadas, elas precisam constituir uma sociedade anônima, tendo o poder público a maior parte das ações. Né? E depois ela é extinta ao final da exploração da atividade da organização da obra. Pelo menos é o que eu percebo, tá, Isadora? Certo. Obrigada. De nada, que é isso, pessoal. A aula é de vocês, hein? Lembrem-se disso. A aula pertence a vocês e não a mim. Tá? Então, nós temos, né, de repente, empresas que estão cumprindo esse papel. Né? E que é muito bem-vindo, tá? Porque quanto mais nós pudermos fazer com que o Estado volte às suas intenções para as vulnerabilidades, melhor nós vamos ter, né, um desenvolvimento econômico, no meu ponto de vista. Tá? E o Estado deixe de ficar se intrometendo a todo momento em todas as atividades. Né? Então, nós vamos ter planos de aposentadoria de empresas que fazem já planos de aposentadoria privada para os seus colaboradores, planos de saúde, né? Incentivo à compra de bens, moradia,
a própria empresa respeitando o meio ambiente, apoio em incentivos de prefeituras, em shows, em necessidades do município, às vezes. Eu via várias situações, por exemplo, na cidade que eu morava, de recapeamento de ruas, de financiamento de atividades culturais, e gera o que a gente estava comentando, né, William, uma agilidade maior, né, no benefício para a sociedade. Porque a pessoa jurídica, ela consegue, a empresa consegue fazer, às vezes, melhor, mais rápido do que o Estado. Nem sempre. Muitas vezes, essa conta, eu acho que ela é um pouco fantasiosa, às vezes, né? Porque as pessoas não... eu acho que o Estado ele tem um mecanismo muito potente na sua mão. Quando a gente pensa a quantidade de dados que tem os municípios, o Estado e a União. O Estado ele tem uma informação extremamente privilegiada, né, por vários institutos de fiscalização e organização. Ele só não consegue analisar isso de forma eficiente. Infelizmente, isso acontece. Né? Mas as empresas privadas, muitas vezes, elas vão investir em determinadas áreas que elas acham também que podem gerar uma publicidade mais adequada para elas. Né? Porque muitas vezes elas podem ter a oportunidade de fazer vários programas sociais, mas aquele que gera uma publicidade mais positiva para ela é o que ela vai querer investir, é óbvio. Vamos imaginar o seguinte, né? Desculpa, um programa social para incentivar a prática do judô, por exemplo. Falou, olha, judô e do futebol. Olha, qual é o programa social que será mais bem visto, entre aspas, né, pela sociedade, que vai atrair mais interesses de terceiros, que pode atrair interesses de clubes? Futebol. Óbvio, né? Judô, né? Somos poucos, né, atletas no Brasil, né, e que fazem isso por amor, né, porque é um atleta que tem uma vida muito curta, né, e não gera nenhum tipo de publicidade. As pessoas que só acompanha os campeonatos internacionais quem gosta do esporte. Quem não gosta, né, não olha para esse esporte. Né? Então, nós temos, às vezes, o Estado, sim, né, que tem condições de montar centros de treinamento, né, de verificar as potencialidades de determinadas pessoas. A pessoa jurídica não vai necessariamente ter esse mesmo olhar do Estado, né, porque ela vai privilegiar atividades que deem uma visibilidade social bem maior. Né? Pelo menos é a minha percepção, né, com relação a investimentos. Eu trouxe uma coisa legal para vocês aqui sobre a responsabilidade social das empresas. Né? Um caso prático que foi julgado na ação direta de inconstitucionalidade número 1003, né, -4, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa bacana, né, quando houve uma mudança no artigo 7º da Lei 6.194, as companhias seguradoras entraram no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade desse artigo que eu copiei para vocês aqui. Vou ler junto com vocês. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos, por um consórcio substituído obrigatoriamente por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto dessa lei. Nossa! As seguradoras, né, o DPVAT, você opera aí. Então, como assim? Né? Eu não recebi nada, teve um acidente e agora nós vamos ter que arcar com essa despesa? Por quê? Entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e falou, olha, isso viola, né, o artigo 170 da Constituição, da Liberdade Econômica, né, e nós não aceitamos, né, ser obrigadas a pagar essas indenizações. Tá? E o grande barato foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu por constitucional a norma. Né? E olha só, né, a fundamentação do voto. O objetivo da função social é, sem desconsiderar a autonomia privada, reinserir
a solidariedade social na atividade econômica. Falou, olha, então, essas empresas seguradoras, né, já estavam, né, tendo lucro na exploração da sua atividade econômica. A quantidade de acidentes, na hipótese do artigo 7º, é muito pequena. Então, a partilha desse prejuízo entre as sociedades representaria, né, um traço ínfimo nos seus lucros. Mesmo assim, elas levantaram a voz falando, não queremos. Tá? E o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, gente, calma. Né? Se fosse um rombo gigantesco, tudo bem vocês reclamarem, mas, né, vamos pensar, né, na sociedade, naquilo que vocês estão se usufruindo, né, dos interesses sociais, né, e naquilo que nós podemos devolver para a sociedade. Né? Então, eu achei muito bacana esse caso. Depois, se vocês quiserem, né, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Vocês podem dar uma consultada lá nessa decisão, né, que eu acho muito interessante como paradigma para nós, né, olharmos aqui. E uma coisa que eu acho legal, tá, pessoal? Eu vou avaliar, né? O professor Clet é meio preguiçoso. Né? No semestre passado, William, você viu, né, que fui eu que fiz a avaliação de todos os trabalhos. Né? O William já passou, né, pela escolinha do professor Almir. Tá? Mas eu gosto de ler todos os trabalhos no final. Eu tenho um carinho muito grande pelos trabalhos que vocês vão desenvolver. E uma coisa que eu valorizo muito, e o William fez isso no trabalho dele, tá? Vou elogiar ele aqui em público, tá? Vamos trazer casos práticos. Vamos trazer situações reais. Né? Seja em jurisprudências, seja em decisões administrativas do CAD, por exemplo. Tá? Vamos deixar, né, de escrever trabalhos meramente filosóficos, né, em que nós ficamos discutindo teorias, né, e apresentando informações, mas o que nós temos que realmente demonstrar né, o que nós estamos falando e qual é a aplicação prática de tudo isso. Tá? Então, uma coisa legal também, né, só uma sugestão, depois quando vocês forem desenvolvendo as pesquisas de vocês, o que é legal no desenvolvimento do trabalho de vocês é vocês comentarem o caso e a solução que isso foi, que isso chegou. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, ao invés de colocar a ementa, né, que originou esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, né, eu comento o caso. Naquela época, as seguradoras ficaram descontentes com isso. Porque o que acontece? A gente está viciado em advocacia, né? Eu não sei, muitos de vocês aqui devem exercer advocacia, né? Ou a procuradoria, né? Mas quando nós estamos na advocacia, nós somos assim, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é assim. Aí a gente junta os acordos, né, Renato? Então, o que eu estou sugerindo a vocês? Não sejam advogados na hora de fazer os trabalhos de vocês, escrever os textos de vocês. Fala assim, olha, comentem o caso. Fala assim, olha, no estado do Paraná, aconteceu isso, os donos de postos, lembrando de um trabalho que eu escrevi, falou assim, ó, no estado do Paraná, os donos de postos de combustíveis resolveram, né, se insurgir contra as empresas, né, esqueci o nome agora. Bom, perdão, eu não vou conseguir lembrar aqui. Desculpa, não consigo lembrar. Mas contar a história, contar qual foi a decisão, mas principalmente qual é a fundamentação que o tribunal usou. Porque simplesmente colocar a ementa lá, falar, o tribunal fundamentou isso com base nisso, né? Tendo essa decisão final. Isso enriquece demais o trabalho de vocês, tá? Porque você demonstra que você não tem só uma visão técnica, você também tem uma visão, que você tem uma visão teórica, que você tem uma visão técnica e que isso tem uma aplicação prática. Tá? Isso é muito importante, pelo menos dentro do universo do direito privado. Tá? No direito público, a gente sabe, né, que é direito meio doido lá, tá? Que gosta dessas viagens, mas quando nós estamos trabalhando dentro do universo do direito privado, a gente tem que demonstrar isso. Tá? Conhecimento teórico,
né? Conhecimento técnico e aplicação prática. Tá? Isso é só uma sugestão para vocês, né, desenvolver os trabalhos de vocês. Tá? E aí chegamos, né, aos objetivos da responsabilidade social da empresa, puxando essa ideia da teoria da empresa. Tá? Então, a responsabilidade social tem por objetivo evitar que o avanço econômico possa emperrar o crescimento social, né? Aquilo que a gente estava comentando dos tempos modernos, do filme de Chaplin, né? da primeira fase da Revolução Industrial, onde o crescimento industrial ele gerava um prejuízo social muito maior. Né? Nós temos, né, exemplos gravíssimos disso, de empresas, né, que esgotam uma comunidade, esgotam os recursos ambientais, esgotam os recursos sociais e depois simplesmente vão embora. Né? E deixam aquela situação de devastação. Tá? Porque aquela atividade econômica que era exercida lá encerrou e agora sobrou só pobreza. Né? Um exemplo legal no Brasil, Serra Pelada. Tá? Vocês provavelmente não viram as imagens que eu vi quando eu era criança. Né? Isso me assustava quando eu era criança, porque a gente via muitas vezes imagens na TV, nos programas jornalísticos, né? A quantidade absurda de homens, né, trabalhando numa condição, né, subhumana, né, todos sujos, carregando as pedras nas costas, na cabeça, subindo escadas, né, numa situação. E quando a exploração mineral esgotou, né, quando o ouro esgotou, sobrou o que lá? Só pobreza. Né? Então, nós temos que mudar esses paradigmas quando a gente pensa em responsabilidade social. Né? A empresa cresce e o ambiente onde ela está inserido tem que crescer junto. Né? Pelo menos, teoricamente, é isso que nós esperamos das empresas. Né? É isso que nós queremos que aconteça. Né? A gente pode pegar uma série de exemplos positivos. Né? Nós temos a Natura, por exemplo, né? Que tem projetos muito legais, né? De valorização da mulher, de valorização de culturas, né? Do meio ambiente. Tá? Então, é possível nós termos exploração com responsabilidade social da empresa. Né? É possível que ela se desenvolva ajudando a desenvolver o ambiente onde ela está. Né? Porque, do contrário, o prejuízo é gigantesco. Né? E o duro, gente, é que muitas vezes a gente fecha os olhos a tudo isso. Né? Principalmente em casos de exploração mineral. Né? A gente vê, por exemplo, a região lá, né, de Brumadinho. Né? Resta o que agora? Apenas lama. Depois de um desastre ambiental, muitos deputados estaduais, olha só que coisa interessante, né? Depois do acidente de Brumadinho, eu acompanhei muitas entrevistas e ouvi algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E os deputados estaduais por Minas Gerais, enquanto o acidente estava acontecendo, né, enquanto, né, o acidente tinha acontecido e todos estavam sofrendo, né, todas as perdas patrimoniais, todo mundo gritando. Isso é um absurdo, nós temos que mudar a política de barragens, porque as empresas têm que ser punidas. Pouco tempo depois, eu continuei acompanhando, eu sou meio maluco, continuei acompanhando as discussões na Assembleia, e o discurso passou a ser outro. Quando a sociedade deixou de olhar para esses discursos inflamados, o discurso passou a ser outro, falando: nós não podemos punir essas empresas a ponto de inviabilizar a sua atividade econômica, porque se aquela empresa não está naquele local, aquele local morre. E isso aconteceu mesmo, né? A empresa deixou de explorar aquela atividade econômica, não cumpriu com o seu papel social, e quando ela saiu, o local simplesmente desapareceu. Né? Infelizmente, isso acaba acontecendo. Tá? A partir do momento, então, que nós passamos a ter esse novo olhar, né, de responsabilidade social das empresas que estão explorando a sua atividade, nós passamos a tratar o ser humano de uma forma mais digna, né? Cumprindo com esse princípio, né, que o professor Rodrigo Vitorino vai trabalhar tanto com vocês
durante esse semestre, que é a dignidade humana. Tá? Eu nem me atrevo a entrar muito dentro desse viés aqui, porque o meu objeto de estudos está voltado muito mais, né, para o direito da concorrência, né, para análise do direito empresarial e do direito privado, tá? Das inovações tecnológicas. Esse é mais o meu viés de pesquisa. Tá? A questão da dignidade da pessoa humana, isso é um objeto mais do professor Rodrigo Vitorino, ele vai apresentar mais informações para vocês depois. Tá? Então, quando nós estamos, né, eu já coloquei isso para vocês, né, reinserir na sociedade a atividade econômica, que não deve se desprender da sociedade. Né? A atividade econômica é importante, é através da atividade econômica que nós temos desenvolvimento social. Nós vamos ver, por exemplo, o caso da Ucrânia, né, que vai demorar uma eternidade para se reorganizar. Né? Um país que estava totalmente estruturado, de repente sofre uma violência como está sofrendo hoje, e por mais que os países europeus, que os Estados Unidos, depois que encerrar a atividade, né, depois que encerrar a guerra, né, derem linhas de crédito, isso não se reconstrói da noite para o dia. Né? É um processo assim muito lento. Tá? Por fim, né, como eu falei para vocês, a gente tem que pensar no aspecto prático. Né? Assim, será que as empresas estão afim mesmo de investir nisso? Né? Nós temos dois problemas. Né? Como a gente destacou aqui, como a Isadora levantou aqui, né, a questão da consciência social. E aí vem o último item que eu coloquei nesse slide para vocês aqui, ó. Baixo índice de adesão dos consumidores. Né? Os consumidores poderiam olhar e falar, nossa, eu prefiro comprar dessa empresa porque ela tem uma responsabilidade social muito maior, porque ela tem programas melhores, do que desta outra, que não tem nenhum tipo de, né, programa social, que não auxilia a região onde ela está. Só que isso nem sempre acontece, não é verdade? Né? Na maior parte das vezes, nós vemos qual que é o mais barato, é esse? Beleza, obrigado. Tá? Isso acontece mesmo. Né? Nós procuramos, né, o programa que nos atende da melhor forma. Né? Muitas vezes isso é só uma grande propaganda de marketing. Né? Eu vejo alguns bancos falando assim, não, você pode pedir dinheiro emprestado aqui, que nós vamos fazer um trabalho com vocês de consciência, né, para verificar se realmente você precisa do crédito, se você tem condições de efetuar os pagamentos, né? Só que não acontece isso. Né? Vocês que advogam sabem que, na prática, os bancos não estão nem aí. Né? Eles só vão fazer qualquer acordo com o cliente bancário depois de 5 anos de execução. Isso se não achar nada no nome do devedor. Né? Antes disso, o devedor só é explorado com mais e mais juros e obrigações bancárias que acabam sendo bastante elevadas. Né? Mas eu destaco para vocês uma pesquisa do Sebrae de 2019, né, que falou assim, olha, tentou levantar por que as empresas não fazem muitos investimentos, né, na área de sustentabilidade. Aí nós tivemos aqui esses dados, né, que eu acho bacana. 18,3% dos empresários acreditam que a falta de informação sobre sustentabilidade é a principal barreira para adotar ações sustentáveis. Ou seja, o empresário falou assim, olha, eu nem sei o que é esse tal de sustentabilidade. Eu não consigo perceber isso no meu dia a dia. Tá? E mais importante ainda, né? Eu não vejo que isso vai trazer algum benefício. Né? 16,6% encontra dificuldade de encontrar parceiros para a cooperação. E aqui eu acho que no nosso país peca tanto, nós poderíamos ser uma referência mundial, mas nós não somos. Isso me dói muito o coração. Por quê? Porque nós temos um potencial gigantesco de reciclagem no nosso país que nós não usamos. Nós poderíamos estar aproveitando muito mais a reutilização, né, de produtos no nosso país, mas nós não queremos. Olha só que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Vocês já devem ter visto e ouvido quantos tipos de materiais de construção alternativos. Tijolos, né, telhas. Tá? Vocês já viram muito isso, não viram?
Quantas tecnologias nós temos de reaproveitamento de água de chuva, por exemplo? Nós já temos muitas tecnologias de aproveitar água de chuva, nós já temos, né, materiais de construção mais baratos. Por que nós não usamos? Por que os tijolos ecológicos, cujo custo de produção é mais barato, ele não é utilizado na prática? Receio da qualidade? Até o próprio consumidor, né, Isadora? Fica com medo de usar. Ele fala assim, eu vou usar esse tijolo aqui, e se lá no futuro ele der errado e a minha casa cair? Né? Eu vou usar essa telha ecológica aqui, eu vou usar esse tipo de, né, energia, eu vou usar a água da chuva. A água da chuva, inclusive, pessoal, olha só, né? Por que o poder público, né, e aí pensando no caso do poder público, por que ele não cria mecanismos para diminuir a tributação, por exemplo, né, ou diminuir o custo da conta de água, essas coisas assim, para residências que aproveitem a água da chuva? Né? Por exemplo, ó, você pode ter... O professor Ricardo Pletti, né, eu falo mal, mas eu também falo bem. Tá? O professor Ricardo Pletti, na casa dele, ele tem uma caixa d'água grande em que ele faz captação de água pluvial. Né? Então, quando chove, ele capta toda aquela água. Né? Ele tem 2 caixas d'água, uma para captação de água pluvial e outra para captação de água da máquina de lavar roupa. Né? E ele usa isso depois para lavar, né, a frente da casa dele, tudo. Gente, isso e o Demai não multou ele ainda, não? Hã? O Demai não multou ele ainda, não? Porque o que faz é isso, né? Não tem incentivo. Você acaba ganhando uma multa. Porque você está gastando menos água do que você deveria. Então, aqui no campus Pontal, Almir, aqui no campus Pontal tem um projeto de captação da água da chuva. Se parar para pensar, todos os nossos blocos aqui no Pontal, os telhados são lajes, né? Então, inclusive, nós tivemos um acidente no nosso bloco administrativo que passa um cano de 300 milímetros no meio do bloco, ao lado dos com a distribuição de força, né? Então, o joelho desse cano lá estourou e todos os quadros de força foram molhados e foram alagando ali, nível por nível, ali, começando primeiro pelo último andar. E a UFTA, com esse projeto, a gente tem esse projeto aqui, mas eles já estão visualizando que isso pode ser um elefante branco, porque como é que vai tratar essa água, como é que vai ser criatório de dengue, que isso aí vai ser criatório de dengue, que aqui na cidade é muito forte, ao lado de um parque que tem proliferação de mosquito, então é difícil, né? É difícil. Gente, isso que o William falou ilustra muito bem essa situação de dificuldade de parceiros de cooperação. Né? Por que a gente não usa tijolos ecológicos e mais baratos? Porque quando uma grande construtora vira para esse cara que faz o tijolo ecológico e fala assim, eu quero não sei quantos milhões, não sei quantas unidades. Aí ele fala assim, não tenho. Aí fala, então desculpa, não vou construir. O William falou assim, vamos aproveitar a água da chuva. E agora? Eu não tenho como captar e depois organizar isso. Eu posso até receber uma multa do DEMAI, né? Porque não existe um incentivo, né? Não. Não é só uma questão de incentivo. Por exemplo, eu penso assim, eu acho, né, que eu sou contra uma privatização louca de empresas públicas. Né? Por quê? Porque eu acho que tem empresas públicas que realmente têm que ser privatizadas, só que isso não é bem assim, né? Porque a empresa pública ela cumpre uma função social muito maior, até, às vezes, do Estado. Por exemplo, uma empresa pública deficitária e que ninguém acha que tem que ser privatizada. Vou dar um exemplo para vocês bacana. Né? Pesquisa agropecuária no Brasil. Qual é a principal empresa que faz pesquisa agropecuária no Brasil? A Embrapa? Exatamente. Que é uma empresa pública. A Embrapa é deficitária, vocês sabiam? E a Embrapa, ela pesquisa o que a Monsanto não pesquisa, por exemplo. A Embrapa pega um milho preto lá, né, ou um milho vermelho, variedades que a Monsanto não está nem aí para isso. Ela vai lá e faz pesquisa e fala, nossa, isso aqui ela pode gerar um alimento mais
saudável, mais nutritivo, né? E aí eu acho muito bacana. Agora, olha só, né? Eu não acho justo nem necessário, por exemplo, nós termos um monopólio de Correios. Pode ter a empresa pública Correios? No meu ponto de vista, pode. Mas por que ela tem que ter um monopólio? Eu não acho que ela tem que ter um monopólio, né? E muitas vezes, quando nós temos empresas públicas, né, elas concorrem no mercado de uma paridade muito grande com empresas particulares. Bancos, por exemplo, né? Tarifas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não são tão mais baixas do que a tarifa dos bancos privados. Em alguns casos, os bancos privados têm tarifas mais baixas do que o Banco do Brasil e a Caixa. Tem um serviço excepcionalmente melhor. Exatamente. Nós podemos ter empresas públicas que prestam um serviço para a população, né? Atendendo aquilo que as empresas privadas não atuariam. No meu ponto, por exemplo, por que cada município não tem uma empresa pública de reciclagem? Empresa pública municipal. Porque, gente, qual é a empresa particular que está investindo em reciclagem? Em ela montar programas de reciclagem? Pouquíssimas, ou quase nenhuma. Porque é um negócio que o lucro é muito pequeno. E aí o que a gente vê na prática? Subemprego. Nós vemos pessoas vivendo em condições muito pouco dignas. Todos os dias, quem mora em Uberlândia, William, convive com isso todos os dias. Você tem que colocar o lixo na sua rua perto do horário que o caminhão de lixo passa. Porque senão as pessoas passam e rasgam todo o lixo buscando, às vezes comida, às vezes produtos recicláveis. Eu tenho cuidado de separar o meu lixo reciclável do meu lixo não reciclável. Só que a pessoa que está olhando a lixeira, ela vai rasgando tudo e vai olhando tudo. E aí, de repente, você olha lá perto da sua calçada, aquele monte de comida espalhada, sujeira. E, infelizmente, por quê? Porque nós não temos um programa adequado de utilização. E aí eu acho que a empresa, o poder público poderia atuar. Porque as empresas privadas, como a Isadora falou, como isso não é uma coisa que a sociedade entende como uma necessidade, nós olhamos para a reciclagem e falamos assim, tá, legal, bonito reciclagem. Só que na hora de fazer a compra de um produto, nós não preferimos a embalagem reciclável da embalagem nova. Nós não olhamos e falamos, nossa, esse produto aqui tem embalagem reciclável, então eu vou levar esse, porque o outro não é reciclável. Não é verdade? Nós optamos por produzir muito lixo. Nós optamos por produzir muito lixo. Nós escolhemos produzir muito lixo. Então, eu acho que aí, nesse caso, seria interessante. Essa falta de cooperação que o William comentou lá, de não ter outros, dessa questão de não ter pessoas suficientes para fornecer os materiais, ela, no meu ponto de vista, ela poderia ser mais fomentada pelo Estado, enquanto a sociedade não abre os olhos para isso. A sociedade parece que está tudo bem aquele ser humano lá, vivendo das sobras de alguém, pegando o lixo de alguém, isso aí não ofende a sociedade. É muito triste essa realidade. As pessoas olham para outras em uma situação de vulnerabilidade e acham que está tudo certo. Nós precisamos mudar esses paradigmas realmente. Bom, e por fim, 11,2%, acho que o custo para implantar essas ações são elevados, porque as pessoas pensam de forma imediata. Eu falo assim, tá legal, eu vou começar a investir em sustentabilidade. Só que as empresas gostariam que ela investe hoje e recebe amanhã, quando, na verdade, os investimentos em sustentabilidade são a longo prazo. Não existe investimento em sustentabilidade que gera receita a curto prazo. Isso são quase inexistentes as situações de investimento em sustentabilidade que possam gerar esses rendimentos a curto prazo. Nós temos, infelizmente, alguns impactos negativos causados pela falta dos empresários abrirem os olhos para essa realidade. Então, nós temos que as questões ambientais,
as empresas, quando elas fecham os olhos, nós acabamos colhendo, né, as consequências de tudo isso, né? Nós vemos, por exemplo, coisas bobas, né? Coisas bobas não, né? Isso reflete a atuação empresarial e a sociedade. Nós acompanhamos agora vários deslizamentos de terra aqui no nosso país. Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, a situação de Petrópolis foi triste, né? Agora, eu achei legal um programa de TV que eu estava vendo, né, que eles pegaram uma carta de Dom Pedro II, criticando, né, enchentes em Petrópolis, né? Aí eu falei assim, olha só que coisa, né? Por que será que isso acontece? Isso aconteceu. Isso vai continuar acontecendo. Porque parou a chuva, né? As pessoas, ao invés de reflorestar, ao invés de ocupar adequadamente o solo, elas optam por quê? Por continuar Construindo. explorando. Exatamente. E mesmo, né, eu vi uma reportagem de uma senhora que foi muito interessante. Eu gosto muito de assistir a TV Cultura, e teve uma reportagem de uma senhora que estava morando em uma casa que foi condenada pela Defesa Civil quando do deslizamento anterior de Petrópolis, né, que já tem alguns anos já, né? Aí ela falou assim, olha, moço, né, essa casa estava bloqueada, a Defesa Civil, né, colocou os bloqueios lá. Aí eu paguei, né, não sei quantos mil reais para uma pessoa que me deixou morar aqui. E ela mora lá com a família dela, a casa está condenada, né? Ela falou, olha, eu moro aqui porque eu não tenho onde morar, né? Falei, infelizmente isso acontece. E aí a gente até vê situações para nós, mas o poder público podia resolver isso, né? Nós vimos situações, né, agora acompanhando algumas reportagens também, de construções. O poder público construiu, né, condomínios. Nossa, que legal. Todas aquelas pessoas que estavam lá naquelas ocupações ganharam um apartamento em bairros planejados, num local onde não tem perigo de ter inundações e soterramentos, só que a qualidade das construções, péssima. Paredes caindo, infiltrações, material de construção de baixíssima qualidade. A gente entra de novo naquela situação da corrupção, né, Isadora? Que infelizmente acaba atravancando o desenvolvimento do nosso país e as pessoas basicamente coniventes com tudo isso, Os né? prédios estão mais condenados que a casa da senhorinha. Exatamente. Mas nós somos permissivos com tudo isso, né? Nós temos uma sociedade extremamente permissiva com essa corrupção, né? Nós aceitamos de forma muito tranquila, né, determinados desvios de conduta desde que isso me beneficie de alguma forma. Não, eu permito que você faça alguma coisa errada, mas desde que você me traga algum benefício. Isso é muito triste. Assim. Eu estava ouvindo sem querer fazer nenhuma crítica a ninguém, mas sem citar nomes, eu estava assistindo um depoimento, né, de uma pessoa falando sobre representantes militares no Poder Legislativo. Né? Falou assim, então, no Poder Legislativo municipal, estadual, federal, né, sempre são eleitos representantes, pessoas que foram policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, né? E aí essa pessoa estava fazendo uma crítica, ele falou assim, olha, essas pessoas quando estão lá, elas não olham para a segurança pública com um olhar técnico, elas deveriam. O que elas fazem? Elas buscam trazer mais benefícios para sua classe. Ou seja, se eu sou um policial militar que fui eleito, né, para uma cadeira na Assembleia, né, seja estadual, no Congresso, eu busco criar projetos de leis não para melhorar a segurança pública, mas para melhorar a condição daqueles que estão na mesma classe ou que estavam na mesma classe que eu. Então, eu vou criar mecanismos para aumentar os salários, né, das pessoas que estavam comigo, não para auxiliar necessariamente, né? Isso não é uma crítica minha, foi uma crítica de um delegado que eu assisti, né, no YouTube, uma entrevista dele comentando isso, falou assim, olha, as pessoas pensam que investir em segurança pública é comprar viatura e armas para a polícia, quando na verdade não é só isso.
né? Não é isso que, eventualmente, a polícia precisa, né? Não precisa de mais. É claro que ela precisa de viaturas, precisa de armas, né? Mas a segurança pública envolve conceitos muito mais amplos, né? E que muitas vezes os próprios representantes não abrem os olhos para isso, né? E, infelizmente, isso acaba criando o problema de que a sociedade não abre os olhos, né, para as suas necessidades, né? Devagarinho isso vai acontecendo, né? Por exemplo, o caso dos pets, é um que nós vemos. Mas eu acho que ainda bem que nós começamos a discutir tudo isso. Ainda bem que nós temos essa disciplina, ainda bem que nós temos oportunidades, porque isso nos abre a mente, né, para ver qual é o nosso papel na sociedade, né? E, por favor, pessoal, respeito todos os papéis, de todos. Tá? Todas as demandas são importantes, todas as demandas sociais são importantes. Né? O que nós precisamos é construir isso de forma harmônica na sociedade. Né? Porque quando nós colocamos isso de forma impositiva, quando nós colocamos isso de forma indelicada, nós causamos repulsa. Nós não trazemos mais adeptos. Né? Pelo menos é a visão que eu tenho e aquilo que eu percebi durante toda a minha vidinha. Tá? E a questão ambiental? Como eu falei para vocês, agora já estamos caminhando para o final da aula, né? Tadinha, assim, a Sara já está ali mexendo na cadeira, falando assim, essa aula não acaba nunca, Jesus amado. Né? O Mário também está lá, falou assim, nossa senhora, já desliguei, fui no banheiro 3 vezes a câmera, né? Esse Almir não para de falar. Aí o Mário está pensando, falou, professor Almir, o senhor não faz xixi não? Eu falei, faço, né? Mas agora eu tenho que estar concentrado na aula, né? Então, voltando aqui, Mário, está acabando, menino, está acabando, falta só um pouquinho. Tá? Bom, então, quando nós estamos falando agora dessa questão da sustentabilidade ambiental, né, nós temos que levar em consideração o texto constitucional. É claro, né, que nós vamos olhar para o nosso texto constitucional, tá? Porque a degradação ambiental ela é fruto desse descontrole social. Tá? O texto constitucional ele nos trouxe alguns parâmetros importantes, tá? Incluindo o meio ambiente como um bem jurídico e como um direito fundamental. Tá? Isso foi uma construção dificílima mesmo, né, no mundo. Porque todo mundo acha bonito o direito ambiental para o outro. Né? Nós aqui do Sudeste achamos bonito o direito ambiental para a Amazônia, achamos legal defender o Pantanal, mas nós não olhamos para a nossa Mata Atlântica. Né? É muito interessante isso. Né? Nós não olhamos para a nossa Mata de Cerrado, né, aqui no Centro-Oeste. Tá? Nós estamos extremamente preocupados, né, com a onça pintada no Pantanal e não olhamos para a jaguatirica aqui no nosso Cerrado, não olhamos para exploração e queimadas de cana também, que deixa... Agora já acabou, né? Ainda bem. Olha só que legal, né? Mudança de paradigmas empresariais, né? Queimadas de canas, né? A cana-de-açúcar, quando eu era garoto, pelo menos, né? Lá nos anos 70, nossa senhora, o tio Almir é velho, tá? Então, lá nos anos 70, anos 80, quando as pessoas iam colher a cana-de-açúcar, eles colocavam fogo no canavial. Almir, Hoje, uma correção. Oi, Vini. Eu sou de 88 e eu presenciei isso aqui no entorno da nossa cidade, que era um inferno. 10 anos aqui, uns 10 anos atrás. Aí quando eles querem cortar e põe fogo acidental. Pega fogo no canavial inteirinho e eles não apagam. Mas até então, hoje, até 10 anos aqui era assim. Isso mudou só nos anos 2000. A gente tinha problema com o pessoal que vinha para fazer corte de cana, vinha do Nordeste, e eles ficavam na cidade depois que passava a safra. A gente tinha problema. Agora melhorou muito. Mas não tem nem 10 anos, não precisa ir longe assim, não. 2012 estava assim. Mas aqui na década de... Rapaz, assim, eu conto as coisas para os meus alunos, tudo, né, de como era a realidade nos anos 80, nos anos 70, é até assustador. Tá? Você quer ver uma coisa interessante? Tá? É claro que eu particularmente não gosto muito, mas pega uma novela dos anos 80 e olha os personagens. Todo mundo fumando. Né? Pega desenho animado dos anos 80, da Hanna-Barbera, por exemplo. Tem um cachorro esperando o filho dele nascer, o cachorro no desenho animado está fumando charuto. Desenho, eu adorava, achava muito bom. Desenho do Manda-Chuva.
Em várias ocasiões, o manda-chuva estava fumando um charuto, assim, bebida, né? Era uma situação muito interessante. Então, nós mudamos muitos paradigmas a partir do ano 2000, né? A partir do século XXI, que essas queimadas elas diminuíram bastante. O governo do estado de São Paulo foi o primeiro governo a peitar isso e começar a mudar essa realidade. E hoje no Brasil inteiro, né, nós temos uma quantidade muito menor de queimadas, né? Mas também a sociedade precisou reclamar, né? Nós precisamos ter novas tecnologias. E da mesma forma, né, William? Quando começou a proibir as queimadas e exigir a colheita mecanizada da cana-de-açúcar, muitas pessoas começaram a criticar, falando que nós teríamos uma massa gigantesca de desempregados, que eram aqueles trabalhadores do corte de cana, né, que trabalhavam, né, e muitos trabalhadores rurais ainda trabalham em condições sobre-humanas, né, mas que hoje não estão totalmente alijados do mercado de trabalho, né? Isso acabou se adaptando. Claro que sempre há algum sofrimento, né? Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha hoje na colheita de cana tem uma qualidade de vida muito superior. A qualidade de vida, é claro que a quantidade é muito menor de pessoas, mas eles têm uma qualidade de vida muito maior do que eles tinham no passado, né? Então, nós tivemos mecanismos, né? E aí o professor Rodrigo vai explorar, eu não vou explorar tanto essas questões, né, internacionais, né, de proteção do meio ambiente, né, que exigiram que o Brasil tivesse mudanças na sua legislação ambiental, né, para a proteção do meio ambiente. Em 88, o Constituinte, né, encheu a nossa Constituição, né, de normas de proteção do meio ambiente. Nós temos, né, o meio ambiente como um bem jurídico, um direito fundamental, né, como dever do poder público, da coletividade, né, de preservar o meio ambiente, né? Nós temos como um dos objetivos da ordem econômica e um dos objetivos da ordem social, como nós podemos acompanhar lá nos artigos 170, 193 da nossa Constituição da República. Tá? Então, como eu falei para vocês, na teoria é fantástico, né? O que dói o meu coração no nosso país é que cada presidente quer ter uma Constituição para chamar de sua. Né? Vocês já perceberam isso? Tá? Nós temos mais de 100 emendas constitucionais desde 1988. Todos os presidentes, todos os presidentes que governaram o Brasil, mesmo que sofreram impeachment, fizeram emendas constitucionais. Eu não sei se o Collor fez, mas assim, ninguém consegue olhar para o texto constitucional e ficar contente com ele do jeito que está, né? Sempre nós temos emendas constitucionais, né? E às vezes até no meu ponto de vista em demasia, tá? As coisas vão mudando no meu ponto de vista numa velocidade muito grande, né? Que me assusta um pouco, tá? Mas dito isso, eu entendo que realmente faz parte, né, de uma política, nacional, Opa, desculpa, pessoal. Eu queria cancelar aqui, cancelei o negócio errado. Tá? Faz parte de uma política, né, internacional de valorização do meio ambiente, né? Faz parte de uma tentativa nossa, legislativa, de criar mecanismos para que as empresas possam interagir mais na sociedade onde elas estão, tendo mais responsabilidade, mas infelizmente isso depende principalmente de nós, né? Como consumidores, né, como agentes dessa realidade. Tá? Tudo bem? Meninos e meninas, então, peraí. Ó, deu o sinal, né? Esse sinal significa que a minha apresentação teórica acabou.